Oi, eu sou o Tarcísio Santos, eu sou sócio e co-CIO da Vita Investimentos, estou aqui para falar de investimentos no exterior. É sempre recomendável as pessoas investirem no exterior, é lógico que se a pessoa tem uma carteira muito pequena não faz sentido, né? A gente recomenda para os nossos clientes ter cerca de pelo menos 10% do portfólio em moeda forte. Mais importante do que acertar o timing do câmbio, de comprar o dólar barato, é você se programar com calma e ir fazendo isso aos poucos para montar uma carteira diversificada e para ter esse dólar comprado em vários preços. Por exemplo, no momento de mega estresse, você vai querer comprar o dólar está 6, 6,5, você fala, nossa, está muito caro. E aí você compra e volta tudo e você fica incomodado com isso. Então, com calma, né, você vai fazendo um planejamento, vai comprando ele para fazer um preço médio melhor. E assim, falando de tamanhos, né? Eu acho que uma pessoa que investe, já tem investido, por exemplo, R$1 milhão, já vale a pena pensar em investimentos lá fora. O mercado americano, durante muitos anos, foi predominantemente focado em ações, né? Até porque a renda fixa, as taxas estavam muito baixas. Desde a década de 80, os juros vêm caindo lá, passou um bom tempo em zero. Então a renda fixa acabava não sendo uma alternativa de investimentos. Quando a gente fala de benchmark nos Estados Unidos, a gente pensa no S&P, né, que é o índice com S&P 500 da Standard & Poor's, que tem 500 empresas, que é um índice de ações. Então quando a gente compara a carteira de renda variável, a gente usa o S&P. Falando de renda fixa, o índice que é o mais usado é o AGG, que é um índice da Bloomberg, que contém uma gama muito grande de títulos de renda fixa. Para investir no exterior, a gente tem basicamente dois caminhos, né? Você pode tanto fazer investimentos em fundos que estão localizados aqui no Brasil, ou mesmo ETFs, que só têm ativos externos, né, estrangeiros, que eles podem inclusive serem denominados em dólar ou em reais. Então você pode comprar dólares efetivamente, sofrer para o bem e para o mal a variação do câmbio, ou você pode comprar nos que são redeados, que estão em reais. E dá para fazer isso no Brasil e é super simples. Na maioria dos bancos e plataformas você encontra uma gama muito grande, tanto de fundos quanto de ETFs, de renda fixa e também de renda variável. A partir de um certo momento do patrimônio que você tem, já vale a pena você pensar em abrir uma conta lá fora. E aí depende muito do volume que você tem, de como fazer, etc. Existem corretoras que atendem em português, lá fora, etc., e outras que são americanas, tanto faz, na verdade. Só tem que tomar muito cuidado com o que você investe, porque existem classes de ativos diferentes para pessoas estrangeiras, né, que não são os americanos, e a tributação é bem diferente. Então, por exemplo, uma pessoa pode pensar assim, vou comprar um fundo imobiliário, um equivalente do fundo imobiliário, que é um REIT nos Estados Unidos, para ter uma renda em dólar, né? O problema é que a maioria desses fundos, eles são para investidores residentes nos Estados Unidos. E quando você é um residente fora dos Estados Unidos, você paga 30% de imposto sobre os dividendos desses fundos. Então isso acaba sendo muito ruim, né? Fiscalmente é horroroso, então não vale a pena você fazer isso sem o aconselhamento devido, na verdade. Isso que é bem importante, se ater a isso e ter uma pessoa que entenda do mercado para te explicar como fazer e quais são os custos. Tem algumas coisas de imposto que não tem o que fazer, que você tem que pagar, mas tem alternativas que são muito ruins por conta dessa diferenciação de produtos que são voltados para o mercado americano e para os estrangeiros. Uma pessoa que mora no Brasil, que só tem reais, que ganha em reais, que tem a sua casa em reais, tudo em reais, a gente já entende que é importante, dado o Brasil ser uma economia em desenvolvimento, você ter moeda forte no seu portfólio, porque em momentos de crise, normalmente o dinheiro vai para os Estados Unidos e o dólar sobe, né? E o real cai. Então é importante você ter um pedaço do seu patrimônio em moeda forte para se proteger, e a melhor forma de fazer isso é fazer aos poucos, né? Com calma e quando tudo está bem, quando tudo está tranquilo. Porque se você não faz, você vai esperando um pouco, não tenho muito tempo, vou esperar um pouco, tal, você acorda numa crise, seja ela uma crise que começou no Brasil ou uma crise lá fora, e o dólar já está num preço muito caro. E aí se você manda nesses momentos, o dólar pode voltar e você pode acabar se arrependendo e sofrendo com essa volatilidade. Então o importante é você ter um plano de ter um percentual importante na sua carteira, 10, 20, 30% lá fora, e fazendo isso com calma, aos poucos, porque a gente nunca sabe o comportamento do dólar amanhã, depois da manhã, mês que vem. Então, com calma, quando está caindo, a gente vai comprando devagar e montando esse portfólio lá fora. O mercado americano é muito grande, né? Acho que os investimentos mais comuns hoje em dia lá são os ETFs, que são equivalentes a fundos, que são listados e são muito mais baratos porque eles são passivos, né? Eles seguem índices. Então tem um ETF que segue o S&P 500, um ETF que segue o Nasdaq, ou mesmo um ETF de renda fixa.
E aí o custo de você ter isso é muito barato. Então, pra vocês terem uma ideia, o tamanho do mercado de ETFs nos Estados Unidos é de 7 trilhões de dólares. Então, a maneira mais fácil de investir são via ETFs. Os fundos já requer uma análise um pouco melhor, porque tem uma grande diferença de tributação em que classe que você entra, etc. Então é um pouco mais complicado. O mercado americano é muito diferente do mercado brasileiro. Então, se você tem uma pessoa que não conhece tanto o mercado americano, você pode, por exemplo, comprar um ativo que não é especificamente desenhado por um investidor não residente nos Estados Unidos. E com isso tem uma tributação ruim, né, muito excessiva. Por exemplo, os fundos imobiliários, que é o REIT lá. Se você compra isso, você mora no Brasil, você paga 30% de imposto. Então, é uma coisa que alguém precisa te ajudar para você não comprar isso, para você não pagar esses 30%. Então, é muito importante você ter alguém que realmente sabe o que está fazendo, sabe a diferença dos produtos e montar uma carteira sempre diversificada, com várias classes de ativos e principalmente também tendo em vista a sua residência fiscal, para você ter a melhor tributação possível. Se você gostou desse vídeo, siga a Vita nas redes sociais, siga a gente no YouTube e ative as notificações.